Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 29, onde vamos falar sobre a estratégia de doji duplo e qual o significado dessa estratégia e como aplicar essa estratégia nas nossas operações, ok? Bom, primeiramente eu vou fazer aqui um desenho para você, daqui a pouco nós vamos procurar ela aqui no gráfico. A estratégia de doji duplo é uma estratégia muito efetiva quando você tem um doji e depois aqui, vamos acabar de fazer aqui esse desenho, e na sequência você tem um outro doji. Não precisa que esses dois dojis sejam igual. Por exemplo, ele pode ser um doji que tem dessa forma, né? Que tem a abertura e o fechamento um pouco mais acima. Ou também ele pode ser assim. O importante é que seja dois doji, tá? Doji duplo. O que significa essa estratégia? Ou também pode ser que o contrário, tá? Pode ser que um com o corpo assim em cima, o outro já aqui abaixo. A ordem aqui não vai importar. O que importa é que seja dois doji. Também pode ser assim verde, tá? O outro na sequência aqui pode ser vermelho. Nós não precisamos ser muito extremista, ele pode ter um pouquinho de corpo assim também, ok? Então, em qualquer uma dessas opções e até outras, o importante é que tenha dois doji. Eu vou repetir para que não venha ter dúvidas. Não importa se seja um verde, um vermelho, um verde, se um tem um corpo para cima, se o outro tem um corpo para baixo, se um tem abertura e fechamento no meio, aquele corpo pequenininho ou o corpo um pouquinho maior, esses detalhes e nós não vamos entrar nisso. O que nos importa aqui é o seguinte, tem dois doji, é um do lado do outro, não importa a forma, é dois doji? É. Então, nós vamos fazer operação nesse doji. Mas como que nós vamos operar esse padrão chamado doji duplo? Imagine comigo que você tenha um doji, você tem um doji aqui assim, na sequência você tem um outro doji, pode ter a sombra maior também, não tem nenhum problema, tá? Um doji aqui, então você tem um doji duplo. Qual que é a estratégia? Em cima de um suporte, ou em cima de uma resistência, ou em cima de uma LTA, ou em cima de uma LTB, você, por exemplo, imagine comigo que aqui tem um suporte, ou uma LTA, né? Aqui assim. Deixa eu colocar ele em branco aqui para dar um destaque. Então aqui você tem um suporte, uma LTA. O preço está caindo, né? Ele vem aqui de uma queda. Vamos pegar aqui assim. Nós temos aqui uma tendência de baixa. O mercado vem caindo, fazendo isso daqui. Perceba que eu estou fazendo os candles cada vez menor, é de propósito, tá? Então o mercado ali agora perde força no suporte e ele apresenta um doji duplo. Isso aqui no caso é um spin top. O que nós vamos fazer? Vamos colocar uma ordem pendente de compra um pouco acima do doji, um pouco acima, e um stop um pouco abaixo, tá certo? E podemos projetar 2:1 de alvo. O que é 2:1 de alvo? A mesma distância que você tem da entrada até o stop loss, você vai projetar ela aqui uma vez, mais uma outra vez lá para cima. Essa mesma distância, você projeta ela duas vezes, ok? Então isso fica sendo 2:1. Vamos procurar isso aqui no gráfico. Primeiramente, nós temos que encontrar as regiões de suporte e de resistência para nós podermos encontrar o doji duplo. Senão, não vai funcionar. Tem que ser uma zona de resistência. Por exemplo, aqui nós temos uma zona de resistência, certo? Então, olha só. Vamos procurar aqui. Aqui nós já temos um doji duplo. Olha aqui que interessante. Um doji aqui maior, outro aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Se eu estou na resistência, eu quero vender. Eu vou pegar e vou marcar a minha entrada, se no caso for de venda, abaixo do doji maior, ou seja, da sombra maior.
que seria esse daqui, porque eu tenho um outro dojizinho aqui, ó, pequeno, e ele conta. Então, marquei aqui como venda um pouco abaixo, você pode ver ali que eu não coloquei cravado, e o stop um pouco acima, certo? Agora eu vou pegar essa distância de stop loss e de entrada e vou projetar essa distância uma vez aqui e mais uma vez aqui. Então, projetei ele duas vezes. Aqui fica sendo o meu alvo. Pronto, ali é meu alvo. O que o mercado fez? Vamos aproximar aqui um pouquinho, para nós entendermos o que aconteceu aqui nessa estratégia de doji duplo. Deu até um zoom melhor aqui, né? Tá ótimo, pode ser assim também. Ó, voltou aqui normal. Olha o que acontece aqui. O mercado abriu aqui a venda nessa sombra aqui, ó. Nessa sombra aqui ele abriu a venda. Ele não chegou no stop. Vou colocar aqui em amarelo para dar um destaque maior. Aqui ele abriu, veja que ele veio aqui, desceu aqui e abriu a venda. Eu tinha colocado uma venda. Por que venda? Porque eu estou na resistência. Compre no suporte, venda na resistência. Subiu, foi lá perto do stop, voltou, veio aqui, fez isso, voltou novamente e aqui pegou meu alvo aqui, ó. Certo? Estratégia de doji duplo. Para suporte, para resistência, para LTA e para LTB. Vamos mostrar aqui de novo essa estratégia de doji duplo. Estratégia muito poderosa. Nós temos que encontrar suporte ou resistência ou LTA ou LTB. Essa é a condição para funcionar essa estratégia. E lembrando que basta ter uma zona de resistência. Daqui a pouco eu vou explicar. Ó, marquei aqui esse topo, o preço veio aqui perto, fez um falso rompimento. Nesses falsos rompimentos, olha lá o tanto de doji que tem ali. Claro que nós temos doji duplo. De novo, eu vou pegar o que está mais baixo, vou marcar aqui, lembrando que um pouquinho abaixo, certo? Vou pegar aqui também o doji mais alto, vou colocar um pouco acima, vou pegar aqui essa distância do stop da entrada, vou projetar uma vez aqui para baixo, vou projetar aqui duas vezes ali para baixo. Baixar ele mais um pouquinho aqui. Pronto. Aqui, então, foi o meu alvo. Olha lá como que chegou no meu alvo tranquilamente o 2 para 1. Por quê? Porque é doji duplo na resistência. Então, olha lá. Chegou lá, né? Não abriu minha operação, voltou um pouco contra mim, estava no 0 a 0, nem abriu. Aqui ele desce um candle de força, abre a minha operação que está aqui. Agora ele faz isso daqui, voltou e tum, pegou ali meu alvo, tá certo? Estratégia de doji duplo altamente funcional. Pode usar em qualquer time, pode usar em qualquer mercado, pode usar em qualquer ativo. Lembrando que os times maiores tendem a respeitar mais suporte e resistência, mas não é que funciona só em suporte e resistência. Ok? Eu vou passar aqui depois para vocês, né, uma técnica também para você encontrar suporte e resistência aí com muita facilidade, tá? Não vai ser nada complexo, vamos deixar aqui bem simples. Eu estou procurando aqui uma zona de suporte. Ó, aqui nós temos uma zona de suporte, considerando que isso aqui é um falso rompimento, nós temos aqui um doji duplo. Marquei aqui. O preço desceu, não continuou a queda, ou seja, não houve continuação do movimento de baixa. Tudo isso aqui é caracterizado como falso rompimento. Para ser um rompimento verdadeiro, ele teria que ter feito isso daqui e ter rompido esse fundo. Então, ele não fez topos e fundos mais baixos, ele não rompeu o fundo. Pelo contrário, ele faz aqui um fundo só e volta. Se ele tivesse rompido esse fundo, descendo aqui, seria a continuação do movimento de baixa. Então, nós consideramos isso como falso rompimento, tá? Vamos aproximar o gráfico aqui. Aproximando esse gráfico, de novo,
nós temos aqui doji duplo. Ah, Thiago, mas tem um pouquinho de corpo. Pode considerar esse pouquinho de corpo como doji duplo, tá? É o que eu disse, não precisa ser muito radical, não. Marca aqui, um pouco acima, coloca o stop um pouco abaixo do último doji e projeta 2 vezes essa distância, ou seja, a mesma distância que você tem aqui do stop até a entrada, você projeta ele uma, você projeta ali ele 2, tá certo? Ah, Thiago, mas naquele caso ali passou e passou muito. Não importa. Claro, se você quiser fazer aquela de sair no último topo ou sair no último fundo, você pode fazer também. Deixa eu pegar bem exato aqui, tá? Aí você tem aqui uma vez aqui a distância. Então aqui seria de novo aqui o 1 para 1. E aqui se você marcar aqui de novo aqui, você vai ter aqui, ó, vamos pegar aqui, 2 para 1 ali, ok? Descer um pouco mais aqui. Pronto. Ali teve até mais, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1. E a segunda saída é aquela que nós temos falado, né? Você pode, olha lá, marcar aqui, veja bem, um pouco abaixo do último topo. Se você entrou em um fundo, você sai um pouco abaixo do último topo, sempre um pouco abaixo. Se você entra num fundo, você sai, desculpa, se você entra num topo, você sai um pouco acima do último fundo. Por exemplo, eu entrei vendendo aqui, então você iria sair aqui, né? Porque aqui seria o último, um pouco acima do último fundo. Então você pode usar esses alvos também aí para doji duplo, tá certo? Funciona em qualquer time, funciona em qualquer mercado. Se você tiver uma LTB, você tem aqui uma LTB, um exemplo. E se, por exemplo, não foi aqui esse caso, aqui quase, né? Doji duplo aqui, ou se você tem doji duplo aqui, ou se você tem em qualquer outro lugar, faça a mesma coisa. Marca o último fundo do doji, coloca uma venda pendente, stop acima, tá? Mesma coisa em uma LTA. Vamos buscar aqui um movimento de alta aqui, para nós encontrarmos aqui uma LTA. Olha, aqui mesmo tem um doji duplo aqui na LTB, ó. Aqui tem um doji duplo aqui na LTB. Ó, claro que ele iria passar aqui, mas vamos supor que tivesse bem marcado aqui. Aqui, ó, aqui vai dar certo. Pronto. Se você tivesse marcado uma LTB aqui e você aproximar aqui, olha o que você tem lá. Doji duplo aqui, ó, um para cima, outro para baixo. De novo, o que você faz? Mesma coisa. Marca aqui o último fundo um pouco abaixo. Coloca o stop um pouco acima do doji mais alto, marca o fundo do doji mais baixo, coloca o stop atrás do doji mais alto, para venda. Se for compra, faz o contrário, coloca a ordem pendente de compra um pouco acima do doji mais alto e o stop um pouco abaixo do doji mais baixo, só inverter, tá? Esse candle aqui já abriu ali na venda, depois disso, olha só o que acontece. Se você tivesse marcado 2 para 1, teria dado certo. Ou se você tivesse marcado um pouco acima do último fundo, que no caso seria aqui, olha lá, também teria dado ali super certo. Tá certo? Pessoal, toda estratégia requer paciência, porque os sinais não aparecem o tempo todo, seja qual estratégia for, toda estratégia requer disciplina para você aguentar a paciência. Entenda que o mercado ele é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Aqui nós temos uma LTA, ok? Nessa LTA nós temos aqui um doji duplo. Olha lá, nós temos aqui um doji duplo, um pequenininho aqui que é considerado doji. Tudo que foi indecisão, fraqueza, você considera como doji, e esse outro aqui. O que você fez aqui? Olha lá, de novo, colocou a entrada um pouco acima, tá? E o stop um pouco abaixo. Ele volta com o candle aqui, mas não chega a abrir, então você não tomou SL aqui, e abre aqui o candle, olha como que vai lá para cima, ó. Olha lá.
você tivesse marcado aqui um pouco abaixo do último topo, olha lá, chegou também no seu alvo tranquilamente. Então funciona para LTA, funciona para LTB, funciona para suporte, funciona para a resistência. Estratégia de doji duplo. Vamos então aqui prosseguir para a nossa próxima aula.